Apoiadores culturais. Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EVNews desta segunda-feira, dia 20 de abril de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dilon Araújo, quero sua companhia a partir de agora, a hora das nossas notícias do dia. Vamos então com os nossos destaques do programa desta segunda-feira. Mercado financeiro piora projeções de inflação e juros para este ano de 2026 no Brasil. Números de hoje do Boletim Focus apontam IPCA com alta de 4,8% até o fim do ano, acima da projeção anterior, acima do teto da meta do Banco Central. A mesma projeção indica que até dezembro a taxa Selic recuará ao patamar de 13% ao ano. No Boletim Focus publicado pelo Banco Central toda a semana estão as projeções para a economia do país feitas a partir da análise de especialistas do mercado financeiro. Terremoto de 7,7 graus na escala Richter fez a terra tremer no Japão nas últimas horas. O tremor atingiu mais fortemente a costa nordeste do país. E logo que foi registrado, fez autoridades de segurança dispararem um alerta de tsunami. Alerta que obrigou navios a deixarem às pressas o porto de Hokkaido, localizado na região do terremoto. Mais tarde, o alerta foi rebaixado para a categoria aviso de tsunami. Até o momento, não há o registro de vítimas ou de grandes prejuízos. O Papa Leão XIV, em viagem pela África, celebrou no último domingo uma missa para 100 mil pessoas em Angola e fez mais uma vez um apelo pela paz e pela esperança em meio a dias de tantos conflitos pelo planeta. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o antecessor do Papa atual, o Papa Francisco, falecido há um ano, recebeu homenagens na cidade de Buenos Aires. No programa de hoje, a gente mostra ao vivo para você como a Polícia Rodoviária Federal está se organizando para o retorno do feriadão nas estradas. Um novo modelo de check-in eletrônico começa a valer hoje em hotéis, pousadas e hostels pelo Brasil. O prazo final também é hoje para que os estabelecimentos se atualizem e garantam a adesão ao novo sistema. A meta, de acordo com o Ministério do Turismo, é reduzir custos operacionais e agilizar atendimentos. E ainda vamos mostrar a você o tesouro cinematográfico que estava escondido ao longo de algumas gerações no fundo de um baú num sótão na Pensilvânia, Estados Unidos. O achado é simplesmente um filme que havia sido gravado no finzinho do século XIX por Georges Méliès e que jamais havia sido exibido para o público. Fique ligado com a gente, o EVNews começou. A projeção da inflação para este ano de 2026, mais uma vez, subiu. No Boletim Focus publicado hoje pelo Banco Central, os números atualizados mostram uma expectativa do mercado financeiro para a inflação em 4,8% até o fim do ano. A projeção aí já em alta na comparação com a previsão do mesmo boletim da semana passada. Os 4,8% no IPCA colocam a inflação acima também do teto da meta estabelecida pelo Banco Central. O mesmo boletim projeta mais recuos na taxa básica de juros, a Selic, que deverá chegar a dezembro ao patamar de 13% ao ano. Agora falamos de eleições. Este ano, os brasileiros escolhem presidente da República, senadores, governadores, deputados estaduais e federais. E o Instituto Veritá divulgou a pesquisa para a corrida ao Senado no estado de São Paulo. A pesquisa foi contratada pela TV Evangelizar e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É a primeira vez que a TV Evangelizar contratou o Instituto para saber o cenário eleitoral. Vamos aos números e a gente lembra que a margem de erros é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa é estimulada, ou seja, os nomes dos pré-candidatos são descritos aos eleitores, que responderam a seguinte pergunta: se a eleição fosse hoje e estes fossem os candidatos, em quem votaria para senador no estado de São Paulo? Eduardo Bolsonaro, do PL, aparece com 19,5%. Guilherme Derrite, do PP, com 12,6%. Simone Tebet, do MDB, tem 11,8%. Marina Silva, da Rede, 7,6%. Carlos Zaratini, do PT, está com 6%. André do Prado, do PL, aparece com 3,9%.
Márcio França, do PSB, fica com 3,7%. Mário Frias, do PL, aparece com 1,9%. E Paulinho da Força, do Solidariedade, tem 0,2%. Não responderam ou não sabem chega a 26,3%. E brancos e nulos alcança 6,5%. A pesquisa foi realizada no estado de São Paulo entre os dias 11 e 14 de abril e ouviu 3.025 entrevistados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. A pesquisa do Instituto Veritas está registrada na Justiça Eleitoral de São Paulo sob o número 04373/2026. O perfil da população brasileira está mudando rapidamente de forma drástica. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD 2025, divulgada pelo IBGE, a população residente no Brasil chegou a 212,7 milhões de pessoas. Mas o ritmo de crescimento populacional continua a cair. A taxa está hoje abaixo de 0,6%, onde tem se mantido desde 2021. O repórter Lucas Marconsoni, agora sobre este assunto, nos traz mais detalhes. Lucas, seja muito bem-vindo. Olá, Odilon. Olá a todos. O dado mais relevante é sobre o envelhecimento. A fatia de brasileiros com 60 anos ou mais saltou de 11,3% em 2012 para 16,6% em 2025. Essa transformação demográfica não é apenas um fenômeno estatístico, mas um motor econômico. Um novo estudo da consultoria Data 8 revela que o público acima de 60 anos já movimenta 2 trilhões de reais anualmente na economia brasileira. Segundo especialistas, esse público não é apenas consumidor, mas também empreendedor. Atualmente, o país soma cerca de 4,5 milhões de empreendedores nessa faixa etária, um crescimento de quase 60% na última década. Além do impacto financeiro, o envelhecimento altera a estrutura dos lares. O IBGE aponta que 19,7% dos domicílios brasileiros são agora de pessoas unipessoais, pessoas que vivem sozinhas. Um aumento significativo em comparação aos 12,2% registrados em 2012. Muitos desses lares são compostos por idosos que mantêm a dependência financeira e também social. O desafio para os próximos anos, segundo economistas, será equilibrar as políticas públicas de previdência e saúde com o potencial dinâmico da nova força de mercado que prova que a cada ano a longevidade é um dos negócios mais rentáveis do século XXI. Eu volto com você. Valeu, Lucas. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho e até a próxima. Vamos agora, gente, de notícias internacionais. Um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter atingiu a costa nordeste do Japão na manhã de hoje e provocou alerta de tsunami em várias regiões do país. Segundo a agência meteorológica japonesa, o tremor ocorreu no mar, perto à costa de Sanriku. Ondas mais altas já foram registradas na província de Iwate. Com o alerta de tsunami, navios chegaram a deixar o porto de Hokkaido. As autoridades alertam para a possibilidade de novas ondas de até 3 metros de altura. Moradores de áreas afetadas foram orientados a deixar as casas e buscar lugares mais altos para se proteger. Até o momento, não há o registro de vítimas ou de grandes danos materiais. O governo do Japão montou um gabinete de emergência para acompanhar toda essa situação aí que deixou o país em alerta. Até o fim da manhã, os trens-bala estavam com atividades suspensas no país e rodovias mantinham-se interditadas por questões de segurança. O Japão é um dos países mais propensos à ocorrência de terremotos no mundo. Por lá é registrado pelo menos um tremor a cada 5 minutos. É isso mesmo, um tremor a cada 5 minutos no Japão. E, gente, olha só, um baú esquecido por gerações revelou um tesouro histórico do cinema francês. Um filme gravado em 1897 por Georges Méliès e nunca exibido ao público. Este antigo rolo de filme é um tesouro do cinema francês. Trata-se de Gugus e o Autômato, uma peça de 45 segundos de Georges Méliès, o pioneiro do cinema da França. O material foi descoberto no ano passado, em meio a uma coleção de filmes antigos doada à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.
Em uma manhã de setembro, fomos informados de que iríamos receber uma coleção que vinha de Michigan e que literalmente chegou em um baú do tesouro. Ao analisar as imagens, surgiu o inimaginável, um filme mudo de 45 segundos de Georges Méliès, criador dos primeiros efeitos especiais. Filmado em 1897, Gugus e o Autômato constava em seu catálogo, mas nunca havia sido visto. Estávamos tentando reconhecer pessoas, as marcas desses cineastas ou diferentes elementos do filme. Então disse ao George Willman, responsável pelos depósitos de filmes de nitrato da Biblioteca do Congresso: "Vem cá, vê se você reconhece alguma coisa disso." Aí ele começa a olhar e reconhece o Georges Méliès e diz: "Ah, é o Georges." E depois viu a estrela sobre o pedestal, marca característica dos filmes do cineasta. Então tirou uma foto e enviamos a um especialista. No mesmo dia ele nos respondeu confirmando: "Parabéns, vocês encontraram um filme perdido de Méliès." Congratulations, you found a lost Méliès film. Méliès assistiu em 1895 à primeira exibição cinematográfica em Paris, organizada pelos irmãos Lumière. Fanático pelo ilusionismo, viu no cinema uma oportunidade perfeita. Em 1897, ele já estava fazendo Gugus, que apresenta vários efeitos visuais. E isso se tornou uma parte fundamental de sua obra. A cópia, agora recuperada pelo museu, pertence a William Delisle Frisbee, projecionista itinerante nascido em 1860 na Pensilvânia. O rolo permaneceu por mais de 100 anos junto a outros neste velho baú de madeira, que ninguém abriu. Até que seu bisneto, um professor aposentado de 76 anos, o examinou. Não sabia o que eram aqueles filmes nem como projetá-los, mas pareciam bons demais para serem jogados fora. Ele ofereceu os filmes a um museu, depois a um antiquário e, por fim, os levou ao Centro Nacional de Conservação Audiovisual da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Foi muito gratificante, porque finalmente alguém achava que eles tinham valor e ia examiná-los. E depois o resto é como dizer, a emoção de encontrar um filme que na verdade se pensava estar perdido. Em 1902, Méliès filmou A Viagem à Lua, considerada um dos primeiros filmes de ficção científica. O último filme do cineasta francês foi em 1913, antes de cair no esquecimento e de se tornar vendedor de brinquedos em Paris, em uma época em que a meca do cinema já não era a Europa, mas sim os Estados Unidos. Um século mais tarde, Gugus e o Autômato passou a fazer parte da história do cinema e pode ser visto online de forma acessível ao público de todo o mundo. Que história incrível esse achado, né? E que preciosidade para o cinema. Vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, a gente mostra para você como será a operação da Polícia Rodoviária pelo Brasil na volta do feriadão. E ainda, há um dia, uma reportagem especial mostra para você alguns dos registros históricos deixados nos caminhos da Inconfidência Mineira, a um dia do feriado de Tiradentes. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Novena de Jesus das Santas Chagas. Toda terça, às 11 da manhã, ao vivo, na TV Evangelizar. Apoiadores culturais. Se escovar os dentes virou uma briga em casa, a mãe é de minha boca, eu tô com afta, não consigo nem escovar meus dentes. Ou pior, se o seu filho já teve sapinho, só quem já passou por isso sabe quanto é difícil ver as crianças sofrendo para se alimentar. Com a linha Tridal, em poucos dias a saúde bucal começa a se recuperar. Tá trocando os dentinhos? Usa antes, durante e depois. Ela ajuda a proteger e a reduzir sangramentos e combate vírus, bactérias e fungos. Usa aparelho? A higiene precisa ser ainda mais completa. Leva na bolsa, manda com seu filho, manda para a escola. A espuma bucal é perfeita para a nossa correria do dia a dia. 0800 590 0435. É zero dor e 24 horas de proteção. Ligue e peça já o seu com um presente muito especial. O Diário Espiritual autografado pelo Padre Reginaldo Manzotti. E detalhe, hein? Com dedicatória para você. 0800 590 0435. Apoiadores culturais. A seguir, a vida não para. O EVNews está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia e também pelo carinho da sua audiência.
Gente, amanhã é feriado de Tiradentes, 21 de abril, e muita gente aproveitou a data para viajar, né? O movimento de retorno já deve se intensificar a partir da tarde desta segunda nas principais rodovias pelo país. E a repórter Suelen Rodrigues traz mais informações para a gente, já está aqui no telão. Dicas importantes aí da Polícia Rodoviária. Suelen, bem-vinda aqui ao nosso EV News. Exatamente isso, Odilon, lá para você, a todos que nos acompanham. O retorno para casa também exige aí uma atenção redobrada nas estradas. Bom, de acordo com as concessionárias e órgãos de trânsito, o movimento pode se intensificar justamente amanhã, na terça-feira, feriado, principalmente após o almoço, onde há maior fluxo de veículos e congestionamentos. E aqui no Paraná a situação é a mesma coisa, principalmente nas rodovias que ligam a capital do litoral paranaense e catarinense. Por isso é importante ficar atento aos horários de pico. Segundo a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, na BR-376 o tráfego será mais intenso a partir das 10 horas da manhã e vai até às 6 horas da tarde. Já na BR-277, o pico acontece mais tarde, entre as 3 horas da tarde e as 8 horas da noite. Então a recomendação é evitar viajar nesses horários de pico, preferência aí viajar mais cedo, até às 10 horas da manhã. Pode perder um pouco, né, desse período, mas vai viajar de uma forma mais tranquila. Além, claro, de revisar o veículo e planejar certinho esse retorno. E uma dica para quem vai pegar a estrada e quer acompanhar o movimento, né, e acompanhar esse movimento em tempo real, a PRF disponibiliza canais de atendimento no WhatsApp de vários estados e regiões do Brasil. Lá o motorista recebe informações sobre as condições nas estradas, acidentes, interdições, tudo que impacta diretamente a viagem deste motorista. E para acessar esse canal, basta abrir atualizações no WhatsApp, acessar canais e pesquisar ali PRF e a região que precisa. Aqui no Paraná chama PRF Paraná. Inclusive, eu dei uma olhadinha mais cedo nesse canal, ali realmente tem todas as informações. Provavelmente amanhã terá mais atualizações, né, que é quando o pessoal retorna para casa. E olha só, Odilon, somente nesse canal aqui do estado já tem mais de 140 mil seguidores, o que mostra que a ferramenta vem se tornando cada vez mais útil para esses motoristas, até porque somente aqui nas estradas paranaense, o fluxo de veículo aí deve acontecer entre 350 mil veículos nas rodovias aqui do estado. Eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, Suelen, obrigado pelas suas informações. Está aí você destacando também todo mundo mais conectado, né? Atento aí à situação das estradas. E sim, é uma grande preocupação da Polícia Rodoviária Federal por conta do grande movimento, né? A preocupação é que ninguém se envolva em acidentes, por isso vale seguir todas as orientações aí da Polícia Rodoviária Federal pela segurança no trânsito, que é para o bem de todas as pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, Suelen. Gente, hora do nosso giro de notícias aqui no EV News. Hoje damos destaque para os planos de aposentadoria, que são quase inexistentes para uma grande parte da população brasileira. Vamos ainda mostrar as imagens da geada na Serra Catarinense na última madrugada, né? E a Marília Cheche vai nos trazer mais detalhes sobre os assuntos hoje. Bem-vinda, Marília. Olá, Odilon. Hotéis, pousadas, hostels e outros meios de hospedagem têm até hoje para aderir à Ficha Nacional de Hóspedes Digital, o novo modelo de check-in eletrônico. A ferramenta substitui formulários em papel, promete agilizar o atendimento e reduzir custos operacionais. Segundo o Ministério do Turismo, o preenchimento poderá ser feito antecipadamente pelo viajante, pelo QR Code, link ou sistema do estabelecimento. A adesão passa a ser obrigatória em todo o país. Apesar do avanço do debate sobre educação financeira, a aposentadoria ainda está longe do planejamento da maioria dos brasileiros. Pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, com o Datafolha, mostra que 84% da população ainda não começou a se preparar para essa fase da vida. Entre os jovens da geração Z, dos nascidos entre 1995 e 2010, apenas 12% já iniciaram uma reserva. Mesmo assim, 66% dizem que pretendem começar. O levantamento também mostra que a poupança segue como principal escolha de quem investe pensando no futuro, sinal de busca por segurança imediata e pouca estratégia de longo prazo. A Serra de Santa Catarina amanheceu gelada nesta segunda-feira.
A região registrou geada e temperatura abaixo de 3 graus, segundo o EPAGRE, órgão que monitora o tempo no estado. Em São Joaquim, a formação de gelo cobriu a vegetação no Vale dos Caminhos da Neve e foi gravado pelo morador e fotógrafo Michel Legnag, conhecido como Caçador de Frio. A geada acontece quando a temperatura cai de forma intensa e a umidade do ar favorece a formação de uma camada de gelo sobre as superfícies expostas. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília. Obrigado pelas informações. Bom trabalho e até a próxima. O Papa Leão XIV fez um apelo por esperança em uma missa para 100 mil pessoas em Angola, na África. Já em Buenos Aires, na Argentina, o antecessor dele, o Papa Francisco, foi homenageado com uma rave às vésperas do primeiro aniversário de morte do pontífice argentino. O Papa Leão XIV celebrou sua primeira missa em Angola. A celebração reuniu cerca de 100 mil fiéis em Quilamba, perto da capital Luanda. Durante a missa campal, o pontífice convidou os católicos a olhar para o futuro com esperança. Após sua chegada a Angola, na terceira etapa de uma viagem de 11 dias ao continente africano, o Santo Padre denunciou os sofrimentos e as catástrofes sociais e ambientais geradas pela lógica de exploração dos recursos do país, rico em petróleo e minerais. Depois de João Paulo II em 1992 e Bento XVI em 2009, Leão XIV é o terceiro Papa a visitar Angola, uma ex-colônia portuguesa que se tornou independente em 1975. Depois da missa, ele seguiu para o Santuário Mariano de Mushima, uma pequena cidade a 130 quilômetros da capital que virou grande centro de peregrinação do catolicismo no sul da África. Construída às margens do rio Kwanza, que deu nome à moeda nacional, a igreja de Nossa Senhora da Mushima atrai quase 2 milhões de peregrinos por ano. Longe dali, em Buenos Aires, o antecessor de Leão XIV, o Papa Francisco, foi homenageado em uma rave. O padre DJ português Guilherme Peixoto reuniu jovens na praça mais emblemática do país para a apresentação de música eletrônica um ano após a morte do Papa argentino. E a mensagem que é sempre atual é uma mensagem de paz. É preciso exaltar a paz. É preciso que as pessoas percebam que a paz, de facto, é uma graça, mas ao mesmo tempo é muito frágil. É muito fácil fazer a guerra, é muito fácil destruir a paz, mas é muito difícil conquistar a paz. O fato de um DJ de outro país vir à Argentina para dar as caras e exaltar o nome do Papa é algo bom para mim e para os argentinos, especialmente considerando como as coisas estão indo com o governo neste momento. Ninguém, absolutamente ninguém, menciona o Papa, ninguém o honra. Sinto que ele está sendo completamente deixado de lado. Versões techno da trilha sonora de Super Mario e de outras músicas foram misturadas a trechos de discursos de Francisco na Praça de Maio, centro político dos argentinos, transformada em uma grande festa católica. A morte do Papa Francisco completa um ano no dia 21 de abril. Mensagens valiosas, né, para toda a humanidade. Amanhã, no Bom Dia e no EV News, eu te convido a assistir uma reportagem especial sobre o legado do Papa Francisco, que faleceu no dia 21 de abril, ano passado. Hora da nossa previsão do tempo aqui no EV News. Por isso, eu vou aqui para o nosso telão, onde já temos 3 cidades brasileiras, Crato, Porto Alegre e Belém do Pará. Em Crato, a previsão indica para as próximas horas, mínima de 20, máxima de 29 graus, possibilidade de chuva por lá. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o dia bem ensolarado, mínima de 17, máxima de 29. Em Belém, a capital do Pará, mínima de 23 e máxima de 25 graus. Virando nossa tela para outras 3 cidades, temos Paraty no Rio, São Carlos e Maringá. Para Paraty, a previsão indica céu azul, né? Céu limpo, sol forte por lá, mínima de 13, máxima de 23. São Carlos também num dia ensolarado, com mínima de 14, máxima de 27 graus. O mesmo ocorre em Maringá, no noroeste do Paraná, com mínima prevista de 20 e máxima de muito calor, 33 graus.
Com a proximidade do dia de Tiradentes, Minas Gerais relembra a história da Inconfidência Mineira, uma das principais revoltas do período colonial brasileiro. O movimento pregava a república e os ideais de liberdade e igualdade eram inspirados em levantes que já tinham ocorrido, por exemplo, na França e nos Estados Unidos. Hoje, os registros deixados no caminho da Inconfidência são preservados. Em Matias Barbosa, município da Zona da Mata Mineira, um evento relembrou a ligação da região com Tiradentes, o mártir da Inconfidência. A Capela do Rosário de 1709 se destaca numa colina de Matias Barbosa, na Zona da Mata Mineira. Por ela passaram nomes importantes da história do Brasil, entre eles Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele teve uma presença muito importante aqui na região, na fiscalização do ouro, e o Tiradentes ele era alferes, então ele tinha um cargo, nomeado pela coroa portuguesa para fazer esse serviço de combate a contrabandos, dos metais preciosos que vinha da região mineradora. E é dentro da capela que está a entrada para um dos maiores mistérios do caminho da Inconfidência. O alçapão de madeira esconde uma passagem para o subterrâneo. Não se sabe ao certo quantos túneis como este existiam na época do Brasil colônia. A forma como eles eram usados também gera discussões entre os historiadores. Aqui em Matias Barbosa, as passagens foram esculpidas na pedra e na terra. De acordo com os historiadores, eram usadas pelos soldados da coroa. Como que eles faziam? Passavam por esses locais estreitos e úmidos e ficavam de vigília, espionando tudo o que era dito lá em cima. A rede no subterrâneo segue em várias direções, embaixo de praças e prédios antigos. Dutos como este eram usados para vigiar as conversas, em busca de informações sobre reuniões que envolviam os ideais dos inconfidentes e de defensores da República. O que resta dos túneis está interditado por segurança e está sob responsabilidade da prefeitura. É interessante que a gente faça a divulgação desse patrimônio para que a gente consiga conscientizar também as pessoas da importância da memória, do patrimônio, para que elas se reconheçam como cidadão matiense e que consigam preservar esse patrimônio. Tão importante quanto preservar os registros históricos do caminho da Inconfidência é divulgar esse tesouro. A capela foi cenário de um evento histórico-cultural com palestras. Sérgio explicou as referências no quadro Jornada dos Inconfidentes, do pintor Antônio Parreiras, que é um dos destaques do Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Ronei é colecionador de antiguidades e pesquisador da história da Zona da Mata Mineira. Ele fez uma palestra citando os documentos que guarda e que confirmam a importância de Tiradentes na região. O Tiradentes dormia no registro de Matias Barbosa, frequentava aqui a capela, ele frequentava aqui direto, porque ele era a guarda do caminho. E foi também o Tiradentes que abriu os primeiros caminhos da nossa região para que os fazendeiros pudessem chegar. O resgate histórico contou ainda com uma apresentação de seresteiros em frente à capela. Quantas histórias, hein? E com imagens da pequena Matias Barbosa, que guarda esses importantes registros da Inconfidência Mineira, a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Carla Lima, conduzindo o programa A Vida Não Para. Fique ligadinho. Boa tarde para você. Ocorreu um roubo na minha casa, Já veio o desespero da minha filha, do meu esposo, e eu estava bem tranquila. Das coisas que eu vou sentir falta é a da TV da Copa, Ela fica ligada ali e eu sei que cada momento, assim, às vezes parece que Deus chama, você precisa